Olá a todos, eu estou aqui, sou Alexandrina Meleiro, falando sobre o risco de suicídio e é possível prevenir suicídio? É possível tratar? Claro que sim, mas nós vamos conversar sobre isso para ver o que vocês podem fazer e repassar esse conhecimento para os outros. Próximo. Importante a gente perceber o que esse autor, Thomas Insel, em 2010, ele era diretor do NIH, é um órgão internacional nos Estados Unidos, e ele estudou que de 1965 a 2012, algumas doenças, como a leucemia linfóide aguda, deixou de matar 6 mil pessoas. A doença cardíaca, veja, deixou de matar 1,1 bilhões de pessoas. E também 30 mil pessoas deixaram de morrer por AIDS. Hoje, AIDS é uma doença crônica. Assim como o acidente automobilístico com a lei seca, o cinto de segurança e as regras de trânsito também diminuiu. Nos Estados Unidos, 20 milhões de pessoas deixaram de morrer. Mas, infelizmente, clique por favor, não houve mudança da taxa de suicídio. E por que isso? Se tem tantas coisas novas e a medicina evoluiu tanto, por que isso aconteceu? O próximo. Vamos ver que aqui, em 2008, esse estudo apontando as principais causas de morte. Nós vemos na linha azul que a principal causa de morte é diabetes, seguida pelo câncer de pulmão e, em seguida, suicídio, morte por suicídio. E outras como Parkinson, como o HIV e asma. O próximo, por favor. Veja que vocês aqui estão vendo o quanto é gasto em pesquisa com as coisas. Veja o quanto foi gasto para AIDS. E que bom, hoje nós temos já tratamento, tanto que se fala numa doença crônica. Agora veja quanto é gasto, investimento para suicídio, quase nada. E vocês viram aquele gráfico primeiro, que não havia tido mudança. Vocês veem o quanto é importante que a gente comece a falar, a estudar, a pesquisar sobre isso para que a gente possa prevenir? O próximo, por favor. Veja que nem sempre a gente pode fazer pesquisa sobre suicídio com animais, porque o ser humano é o único que se suicida. Então, por mais que a gente tente modelos animais, ainda é difícil. O próximo. Veja que quando a gente fala de suicídio, a gente costuma dizer que é um problema de saúde pública. Vocês entendem o que é problema de saúde pública? É quando está custando muito dinheiro para o governo. E por isso ele se preocupa, porque se não custasse, ele não se preocuparia. Então nós falamos que é um problema de saúde pública porque o número de perdas de vidas, perdas de ano de experiência, uma pessoa que tem experiência e de repente ela interrompe a vida dela. Perdas de ano de produtividade, considerando ali 65 anos. Mas a gente sabe que tem pessoas produtivas que vai até 70, 75 ou mais anos sendo produtiva. Cuidado com a saúde em hospitais, morte prematura e o desajuste que é para a família. Sempre que há uma perda por suicídio, a família se desajusta. E o custo legal com necrópsia e investimento, além da qualidade de vida que fica para a família ou para aqueles que fazem a tentativa e ficam com sequelas. O próximo, por favor. Veja que nós vamos mostrar o contexto que a Organização Mundial de Saúde chama atenção para nós. Nos estudos de 2014, a Organização Mundial apontou que 804 pessoas morreram por suicídio. Isso corresponde a uma taxa de 11,4%, considerando 100 mil habitantes. O que é isso? A taxa de suicídio, cada 100 mil habitantes, 11 morrem, sendo maior nos homens do que nas mulheres. Em 2020, a previsão é de que esse número irá dobrar, irá para 1,5 milhão. Olha, se tem previsão de que vai dobrar, por que a gente não faz algo? Por que nós vamos ficar aqui parados sem fazer nada? Mas vamos olhar o próximo. O que acontece? A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio.
Pensa assim, que hora você chegar aqui, faz a conta, quantas pessoas no mundo se suicidaram? E a cada 3 segundos, uma pessoa comete suicídio. E cada suicídio tem impacto em pelo menos 10 outras pessoas. Ora, multipliquemos aquela taxa, 804 mil pessoas morreram em 2012. Multiplica por 10, quantas pessoas sofreram por suicídio? Veja que não é pouco. O próximo, por favor. Aqui mostrando, quando nós estudamos violência em sentido amplo, nós estudamos homicídio, suicídio e acidente de trânsito. Se vocês verem, na maioria dos países, nós vemos a coluna rosa em maior tamanho e a rosa representa suicídio. Na maioria dos países o suicídio domina. Homicídio em menor proporção, porque lá as leis funcionam, então há um controle para que a criminalidade não aumenta, e acidente de trânsito, ela é moderada na maioria dos países. Mas se nós olharmos lá no canto, onde está o Brasil, o que acontece? A coluna de homicídio é enorme, porque não há controle no nosso país das leis para impedir o homicídio. Só que a coluna de suicídio é pequenininha. Puxa, Alexandrina, para que você está falando disso se no Brasil então quase não tem morte por suicídio? Mas isso não reflete a realidade. Há muito subnotificação e não reflete o que acontece no Brasil. E o número de acidentes também é maior significativamente comparado aos outros lugares. O próximo. Aqui, quando eu falo, né, que o Brasil então não é aquela maravilha que estava, ele é o 8º país em número absoluto de mortes no mundo. Veja que não é pouco. Em 2012, 11.821 pessoas morreram por suicídio. Isso do que foi registrado. Representa 32 mortes por dia no Brasil só por suicídio. É muito, gente. Em número absoluto, o Brasil é líder na América Latina. Não é para a gente se orgulhar. Essa liderança a gente não quer. E entre 2000 a 2012, no Brasil, aumentou 10,4%, sendo que na faixa de idade de 15 a 34, quer dizer, os jovens, aquele que está cheio de vida, está sendo a segunda causa de morte e suicídio. Mas o que é isso? Vamos ver o próximo. Fique atento. Isso é no Brasil. A média no Brasil, isso em 2006 a 2010, a taxa no Brasil era 4,8%. Se vocês lembrarem, eu falei que a taxa no mundo era 11,1%. Bom, então o Brasil está abaixo da média. Só que nós pegarmos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, está 10,2%. Se nós pegarmos em Roraima, 8,3%, assim como em Mato Grosso do Sul, muito pela população indígena no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, muito pelas colonizações europeias e também por muito agrotóxicos. Veja que São Paulo e Rio aparece, mas não é verdade esses números. A subnotificação. Por exemplo, no Rio, a ponte Niterói é um lugar campeão de suicídio. Então a gente tem que olhar esses números com cautela. Se olharmos na Rússia, 30 mil. Sem dúvida é muito mais importante. Não, é que aqui há registro fidedignos, o que nós não temos aqui. O próximo, por favor. Veja que também é importante a gente entender a definição de suicídio. O que é suicídio? É um ato deliberado pela própria pessoa, no qual ela tinha intenção de morte, de forma consciente, intencional, mesmo que ambivalente, praticado por um meio que ela acredita ser letal. Isso é importante porque, muitas vezes, uma pessoa vai para um pronto-socorro e tomou alguns comprimidos. E aí, chega lá, ela ouve do médico. Ah, da outra vez faz direito. Ela não sabe, graças a Deus, qual remédio que é letal ou não. E nem é para procurar. É para procurar ajuda. Então, é importante na definição. E dentro do comportamento suicida, o que nós temos? Pensamentos de morte, planos de suicídio, tentativa e o ato. Vamos ver o que vem à frente.
aqui mostrando para vocês quais as barreiras para fazer a detecção precoce de suicídio. Primeiro é o estigma e tabu. Não se fala sobre isso. Imagina, se eu falar de suicídio, eu vou estar dando ideia. Se eu falar de suicídio, eu estou falando de um assunto horroroso, de mau gosto. Não, ao contrário, nós temos que falar para prevenir. O preconceito e o sigilo, a falta de conhecimento sobre o assunto e principalmente que é uma coisa que dá para prevenir. Isso é o mais importante. Atenção sobre ele e achar que não é um evento frequente. Quando a gente olha aqueles números, enquanto nós estamos falando aqui, pessoas estão se suicidando. 32 hoje, amanhã mais 32. Não é pouca gente, muito mais do que muitas guerras. O próximo? E veja o que nós temos. Quando a gente fala em suicídio, é importante a gente saber um pouco, ter noção dos fatores de risco. Um dos fatores de risco que nós apontamos, é o grupo dos fatores de risco fixo, que nós não podemos mudar. E no outro grupo, os fatores que nós podemos mudar, os fatores onde nós vamos poder agir para fazer a prevenção. Nos fatores fixos está aí o gênero, masculino e feminino. Os homens se matam 2 vezes mais do que as mulheres. As mulheres se tentam mais suicídio 3 vezes mais do que os homens. As mulheres tentam mais suicídio, os homens se suicidam mais. Mas se eu pegar, por exemplo, uma população como a China, lá as mulheres se suicidam mais, pela cultura do local. Se eu pegar as mulheres de uma profissão e por acaso a profissão médica, as mulheres se suicidam muito mais do que os médicos, as mulheres médicas. A idade, a gente sabe que a idade de maior risco para suicídio é a terceira idade. Mas é importante nós sabermos que nas 2 últimas décadas no mundo inteiro, e principalmente no Brasil, nessa última década, a população jovem, a população de 15 a 35 anos aumentou assustadoramente o índice de suicídio. E também a questão do grupo étnico e da orientação sexual. O que é orientação sexual a gente pode dizer de fator de risco? Muito pouco. Porque vai num hospital, preenche o gênero masculino e feminino, mas não põe a minha orientação. Você vai no atestado de óbito, masculino ou feminino, não põe orientação. Então, nós não temos dado. Mas para nós que somos pesquisadores, estudiosos do assunto, nós sabemos que é uma população vulnerável. Pelo estigma, pelo preconceito, por uma série de coisas que envolve, elas são suscetíveis, sim, a terem fator de risco. Outra coisa importante é a tentativa prévia. Toda pessoa que tem uma tentativa prévia de suicídio, fique alerta, porque ela pode vir a cometer de novo. E nós vamos ver mais à frente. A transição econômica. E nós temos que pensar isso atualmente, com essa crise que o Brasil está atravessando. O que nós estamos vendo no cenário brasileiro? Portas de comércio, de empresas se fechando, empresas demitindo funcionários e as pessoas se vendo sem recursos. O que nós temos vendo, infelizmente, nas mídias? São pessoas que são demitidas e acabam se suicidando. E o primeiro e segundo mês é o mais trágico para que isso aconteça. E nós estamos vendo outra coisa que é mais triste ainda. Um pai de família matar a esposa e os filhos em consequência de um desemprego. Isso é trágico, isso a gente tem que mudar. E a anomia, que é o que está aqui, é quando a pessoa não é engajada na sociedade. Mas eu quero atenção naquela coluna, porque aquilo nós podemos modificar. Acesso aos meios, acesso à arma de fogo, acesso à arma branca, acesso a drogas, acesso a excesso de remédios, a altura, a corda, a veneno, a tudo. Nós temos que ter controle, o governo não faz esse controle. E isso a Organização Mundial de Saúde pede. Tratamento do transtorno mental. Nós dizemos que mais de 90% das pessoas no momento do suicídio, tinha algum transtorno mental. Se eu tratar o transtorno, eu não vou pensar em suicídio. Mas vai lá procurar no CAPS, na UBS, um tratamento para transtorno mental. Muitas vezes a gente não encontra.
O governo não favorece o que é um fator modificável e que a Organização Mundial de Saúde pede. Assim também como doenças físicas pode levar, por exemplo, quem tem aí algum câncer, AIDS, doença neurológica, pode ser fator de risco para o suicídio, como o isolamento social, as pessoas que ficam reclusas. E hoje com as redes sociais isso está intensificando muito. Não, eu tenho tantas pessoas como amigos, mas amigos virtuais que ela não vê nada, ela não olha olho a olho. Ela está ali muito longe, muito distante. E a gente precisa de contato humano. E na hora que ela precisa de um ombro amigo, ela não acha ninguém. E muitas vezes, quando ela está deprimida, ela posta alguma coisa, as pessoas deprimidas ficam mais tempo na rede social porque não se comunicam com ninguém. E aí aumenta o isolamento. Também a ansiedade, a desesperança e a insatisfação. É importante também pensarmos na situação conjugal. Pessoas separadas, divorciadas, solteiras têm maior risco de suicídio. Casamento é fator de proteção. Ora, então vamos casar todos. Não, se o casamento não estiver bom, é fator de risco. Então a situação conjugal é importante nisso. E a mesma coisa a situação empregatícia. O desemprego, o subemprego, empregos aí que não qualificam a pessoa, ela acaba também sendo. Se isso os governantes nos ajudarem, a gente consegue mudar os números. O próximo, por favor. E aí a gente vê, analisando os fatores de risco, o desequilíbrio que tem no que seria o fator de proteção, tratar a doença, cuidado, a saúde, segurança, escola e os fatores de risco. Quer dizer, um descaso dos nossos governantes para com atenção à população, principalmente na saúde mental. O próximo, por favor. Nós vamos ver aqui o suicídio segundo os meios utilizados. O que é mais frequente? Se nós considerarmos a população masculina, e lembra que eu falei que elas se suicidam muito mais do que as mulheres, os meios mais utilizados são meios mais violentos, enforcamento, estrangulamento, sufocação e arma de fogo. As mulheres, envenenamento, mais por drogas. Mas não quer dizer que elas também não usem os outros métodos. Apenas eu destaquei o que são mais comuns numa população e noutra. O próximo, por favor. Importante aqui, quais são os meios mais comuns? Aquilo que eu havia falado. Houve uma época que só tinha álcool em gel, não era verdade? Por que foi proibido? Porque é um dos meios de suicídio, segundo o pedido da Organização Mundial de Saúde, devia ser recolhido. Hoje qualquer um volta a achar álcool líquido nas prateleiras de supermercado. Qualquer um passa a achar os produtos, né? Assim como arma de fogo, né? Como diz algumas pessoas, não, porque a qualquer 10 reais a senhora acha uma arma. Assim como o medicamento. Pelo nosso sistema de saúde, o retorno com o médico muitas vezes é muito espaçado. 1 mês, se não mais. Imagine dar uma quantidade de remédio grande para 30 dias para um paciente. Se ele não tem alguém que gerencie essa quantidade, ele está de posse de uma coisa que pode ter comprometimento. Assim como as drogas, a maconha, a cocaína, o crack, que muitas vezes piora o quadro depressivo e favorece e facilita, infelizmente, o desfecho do nosso paciente. O próximo. Aqui mostrando que, lembra que os acidentes de automóveis eram grandes? Será que foi um acidente ou foi uma ocorrência? Porque a pessoa não estava bem. Essa foto foi de um médico que não estava bem e fez a bobagem. Então, quantas vezes o acidente é um autocídio, é um suicídio e que não é tabulado? O próximo. Aqui foi mostrando um trabalho da Organização Mundial de Saúde com mais de 15 mil pessoas que se suicidaram. E esse estudo mostrou que o transtorno mais frequente das pessoas que se suicidaram, quer dizer, já tinham o desfecho, 35,8% tinham transtorno do humor. Por isso é importante a gente se cuidar. O transtorno de abuso de substância é responsável por 22,4%. A esquizofrenia, 10,6%. E transtorno de personalidade, 11,6%. Outros em menor número, e veja lá em cima em azul, sem diagnóstico, 3,2%
desse estudo não tinha diagnóstico psiquiátrico. Bom, então tinha gente normal? Não, não fez o diagnóstico, porque depois do pós-morte nem sempre você consegue apurar. Tanto que nós que estudamos muito assunto, a gente diz que 100% das pessoas que se suicidaram tinham um transtorno mental. Mas eu gosto de frisar, ter um transtorno mental é uma condição necessária para o suicídio, mas não é suficiente. Outros fatores vão colaborar para que a pessoa venha da ideação consumar o ato. Agora, mais importante ainda do que isso, nem todas as pessoas, e graças a Deus, que têm transtorno mental vão pensar em suicídio. Se nós pegarmos, por exemplo, o transtorno de humor, 15% da população geral que tem transtorno de humor é que se suicida. Então sobra 85% que não pensa em suicídio. Nós queremos aumentar o número de 85% para 100%, ninguém se suicidar. Agora, voltando no gráfico da Organização Mundial de Saúde, clica mais uma vez. Se nós tivermos transtorno de humor, mas também abusarmos de álcool, maconha, cocaína, nós vamos dobrar a nossa possibilidade, o nosso risco. Assim como se eu tiver esquizofrenia e fizer uso de cocaína, de crack, vai dobrar, ou transtorno de personalidade e transtorno de humor. Quer dizer, se eu tenho um ou mais comorbidades de transtorno, potencializa o risco. O próximo. Importante aqui que muitas pessoas fazem o que a gente chama o pacto de silêncio. Não, ela está pensando em se matar, mas eu não vou falar nada. E é errado. Nós não temos que fazer como a Emma, esconder a cabeça e achar que está tudo resolvido. Não, nós temos que oferecer palavra de ajuda, temos que alertar de que ela não está bem, que ela precisa procurar um profissional, indicar para ela quem ela pode procurar e diminuir o estigma em relação à doença mental. E aí, a desinformação da população, porque é uma morte evitável. Nós podemos interferir, podemos modificar. O próximo, por favor. E aqui vem as grandes questões para todos os profissionais de saúde. Como vamos avaliar o potencial suicida? Como é que eu vou olhar? Olhando para as pessoas que estão à minha frente, como é que eu vou saber? Como é que eu vou reconhecer o indivíduo suscetível antecipadamente, antes que ele faça alguma coisa? Ou quando eu vou liberar a pessoa pós-suicídio? O que a gente vê na prática é que muitas pessoas tentam o suicídio e vai para o pronto-socorro e logo é liberada, sem encaminhamento, sem nada, o que não é correto. Ela tem que passar por uma avaliação psiquiátrica e ser encaminhada o mais breve ou para internação ou para um tratamento ambulatorial. O próximo. Por quê? Não temos teste nem critério preditivo de suicídio. Por quê? Ele é singular e particular. Eu posso ter transtorno depressivo, posso ter transtorno de humor e nunca pensar. Uma pessoa pode ser idosa, pode estar aposentada, pode estar viúva, não ter amigos, está passando por dificuldade, mas ela está bem. Ela não quer se suicidar, porque ela deve ter fatores de proteção, que muitas vezes é a religiosidade, são amigos, são trabalhos, trabalhar numa ONG, fazer alguma coisa para que ela valorize a própria vida. Então, é importante que a gente olhe cada pessoa de um modo. O próximo, por favor. Os fatores de alto risco, quando aí o alarme é maior. Múltiplas tentativas. A pessoa fez 1, 2, 3 tentativas. Fique de alerta, porque essa não está brincando. Planejadamente é outra coisa. Embora o suicídio por impulsividade é mais perigoso, porque impulsivamente a pessoa pode fazer algo que ela não calcula e isso ter uma fatalidade maior, mas planejadamente a pessoa calcula e acaba conseguindo letalidade. Principalmente se ela planeja em ter baixo risco de socorro, se ela faz em lugares onde dificilmente alguém vai encontrá-la, se ela teve alta intenção de fato de morrer. O método que ela usou tinha letalidade e ela tinha disponibilidade nos meios e pensamento rígido, achando que só a morte é a solução. Um descontrole afetivo, estar desempregada, ter relações conflituosas
isolamento, uma vida doméstica violenta, abuso físico e abuso sexual. São coisas que aí a gente põe no abuso, também o bullying, principalmente para adolescentes. O próximo, por favor. E aí é assim o sentimento da pessoa que está com desespero, desesperança e solidão. Não é um peixe fora d'água, mas é um monte de pessoas que não são iguais a mim, é diferente. E ninguém entende que eu sou diferente, que eu estou sentindo diferente. O próximo, por favor. Aqui, o comportamento suicida, aquilo que eu falei, quanto mais fatores de risco, mais aumenta a possibilidade de ela vir a ter o risco de suicídio. Entretanto, muitos indivíduos, como eu disse, têm os fatores de risco, mas não têm intenção. Aquela pessoa idosa, desempregada e que não tem intenção. O que faz a diferença da decisão da vida e a morte? É aqui, os fatores de proteção. O ter amigos, o ter uma convicção religiosa, o ter trabalho, o ter ocupações, o se valorizar a si mesmo, valorizar a vida. O próximo, por favor. E aí, a dificuldade que o profissional tem, ou as pessoas que lidam com pessoas com risco de suicídio, para avaliar. Porque muitas vezes a pessoa nega que está com ideação suicida. Ela está ambivalente. Ah, mas se ela quer morrer, ela... Não. Ela quer morrer, mas ela quer viver. Ela quer morrer, mas ela quer viver. Ela não sabe o que faz? É justamente isso o pensamento do suicida. Porque ele quer morrer, mas ele quer viver. O morrer dele, gente, não é morrer na verdade. Ele quer sair da situação difícil. Porque na verdade ele quer viver. Só que como ele não consegue sair da situação difícil, ele passa a querer morrer. E é na brecha desse espaço entre uma mão e outra que nós achamos a oportunidade de resgatar e prevenir e fazer com que isso seja impedido. Muitas vezes, falsas providências, a gente recomenda para as pessoas e ela não faz as coisas necessárias. Há raiva e ressentimento, há um contato emocional distante, ela fica esquisita, estranha, de modo que até ela expulsa as pessoas de perto dela. Ela é não cooperativa, um comportamento difícil. E o que está ali em azul? O senso de realidade distorcido. Nós estamos olhando a vida e de repente a pessoa com risco de suicídio, ela passa a ter uma distorção. Ela passa a ver por um tubo tudo rígido, não vê saída, não vê opção. Então, ela precisa de tratamento para que ela volte a ter a percepção normalizada. O próximo, por favor. Como que a gente avalia o risco de suicídio? A idade de início, se é na adolescência, infância, que hoje fala mais criança, infelizmente, adultos, idosos. A história familiar, tem história na família de suicídio, de doença, transtorno mental. Quais os sintomas e sinais atualmente que ela está apresentando? Tem algum risco? Ela teve alguma resposta em tratamentos anteriores, se ela já teve algum episódio antes? E qual o curso dos sintomas que foi anteriormente? Tudo isso para avaliação diagnóstica. O próximo. Veja que é importante acrescentar isso se a pessoa não faz abuso de substâncias, se ela não tem transtorno de personalidade e a ênfase que a gente dá se ela já não teve tentativa prévia. O próximo. Veja que muitas vezes nós temos que perguntar para a pessoa com risco de suicídio. Mas Alexandrina, se eu perguntar, eu não vou dar ideia para ela? Eu não vou estimulá-la a se matar? Não. Pergunte, fale, converse. Porque elas vão se sentir confortáveis, porque elas vão perceber que tem alguém empatizando com o sofrimento delas e elas vão diminuir a angústia e repartir. E o que a gente pergunta? Você sente que a vida não vale a pena? Tem pensamentos específicos de como terminar sua vida? Pensou de alguma maneira de como fazer isto? Você estabeleceu data ou local? E muitas vezes a gente sabe que as pessoas escolhem datas propícias ou data de aniversário, Natal, Páscoa, uma data que marque. Obteve acessos a veneno, a arma de fogo, alguma coisa que tenha, escolheu lugar para se matar, se tivesse sozinho, tentaria se matar, e num futuro próximo. Mas se ela responder sim, o que eu faço com a resposta? Lembra que a gente disse no começo,
Diga que ela não está bem, ela precisa de ajuda. E convença a procurar uma ajuda, um profissional capaz de ajudá-la. Porque tudo isso tem solução, tem melhora. O próximo, por favor. E aí, o que a gente vê na cabeça da pessoa que tem pensamentos suicidas? A ambivalência, como eu disse para vocês, o desejo de viver mesclado com o desejo de acabar com os problemas, com a dor do sofrimento psíquico, que é transformado em desejo de morte. A impulsividade, ela pode durar minutos, horas, mas passar. E muitas vezes, passar dessa impulsividade, a pessoa se arrepende. Por isso, estenda a mão para que ajude. Porque na impulsividade as pessoas fazem coisa que, pensando melhor, não repetiriam. E a rigidez, aqui é que é a gravidade maior. Os pensamentos, ações, tudo é constrito pelaquela distorção que ela tem, ela não encontra maneiras de enfrentar o problema. E o que acontece? Ela fica com um pensamento que a gente chama dicotômico, ou é tudo ou nada, ou é do jeito que eu quero ou não, por causa da rigidez. Ela não aceita uma situação intermediária. E aí ela passa a ter a visão de um túnel, um estreitamento onde a única saída é o suicídio. E não é. Se vocês lembrarem, estou vendo muita gente jovem aqui, mas os mais velhos e os jovens podem buscar em qualquer lugar um filme um pouco antigo. Filadélfia, o primeiro filme sobre a AIDS. Uma determinada hora, há uma cena que o personagem, já bastante, que estava com AIDS, já bastante consumido, emagrecido, o advogado vai embora, porque no dia seguinte teria a doença, ele com a equipe do soro, ele anda e para na frente do espelho, e ele olha para ele. Ele olhando para ele, ele diz, não há problema sem solução. E ele repete de novo, não há problema sem solução. E ele repete uma terceira vez, não há problema sem solução. O que ele está nos dizendo ali? Todo problema tem solução, basta a gente não ter a rigidez, a gente achar o que é possível resolver agora. Claro que eu gostaria de uma solução perfeita, mas não é possível, então eu resolvo da forma que é. E é isso que a gente tenta negociar com essa pessoa que está tendo essa rigidez, esse estreitamento. Vamos achar a solução possível, a solução perfeita, ideal, a gente deixa para depois. O que é possível a gente faz agora. O próximo, por favor. E aí a gente vê no risco eminente, o que a gente tem que ver? Identificar se tem transtorno psiquiátrico, tem depressão, é bipolar, tem esquizofrenia, tem transtorno do pânico, tem transtorno alimentar, tem jogo patológico, o que ela tem? Estratificar o risco, tem um risco alto, médio, baixo? O risco baixo, de repente, ele pode voltar a ficar alto, o alto, de repente, ele pode ser amenizado. A gente precisa, a cada momento, ver como a pessoa está. Por quê? Conforme o risco, é onde eu vou definir onde ela vai ser tratada. Definir também se vai precisar remédios ou só de psicoterapia, conforme o risco e conforme a situação. Realizar intervenções que vão aumentar para que ela faça adesão. Se ela foi num pronto-socorro, num ambulatório, onde ela foi, e já encaminhá-la para ela ter um atendimento. O que infelizmente acontece é que a gente não vê na prática, a gente ter a possibilidade de já oferecer recursos de tratamento. E esse encaminhamento, se para internação, se para ambulatório de saúde mental, conforme a gravidade, principalmente alto risco. O próximo, por favor. E aí, na estratificação, nós vamos classificar quanto ao método, se ele é violento ou não violento. No método violento, nós dissemos que é por enforcamento, queda de altura, mutilação, disparo de arma branca. O não violento, intoxicação voluntária, drogas ou inalação de gases tóxicos. Mas quando a gente classifica violento e não violento, não quer dizer que o não violento ele seja menos letal. Apenas um modo para que nós médicos tenhamos noção do que nós vamos ter que oferecer para essa pessoa para poder coibi-la de seguir com a sua ideia. Quanto à gravidade, nós vamos ver principalmente a impulsividade, o planejamento, quanto ela arquitetou fazer, quais foram os danos médicos que ela teve e as possibilidades de escape. E tudo tem que ser muito rápido.
o médico que avalia, o profissional que avalia, tem que ter capacidade para isso. O próximo, por favor. É importante, quando tem um risco de suicídio, qual é o diagnóstico? A pessoa começa com desejo de morte. Ela começa gradativamente a pensar em morte, mas ela afasta. Não quero pensar, mas volta o pensamento. Ela afasta, volta de novo. E aí começa a ideação ficar mais forte, ficar mais intensa. Da ideação ela vai ficando com uma culpa excessiva, um humor muito deprimido. Anedonia. Anedonia é a falta de prazer, a falta de sensação agradável para com as coisas. E a menos-valia, ela vai se depreciando. Problemas de concentração, de raciocínio, de atenção. Aí ela começa a aumentar ou abusar de álcool e drogas. E o relato de depressão pelos familiares. E se tem tentativas prévias. Tudo isso é importante na hora que a gente faz a avaliação. O próximo. Ainda na ideação, vendo a intenção, a letalidade que a gente falou, a ambivalência, o viver e morrer, a duração e a frequência e a avaliação do método. E principalmente se é repetição. Lembra que a pessoa que repete, infelizmente ela vai se aperfeiçoando, uma hora ela consegue o sucesso. E nós temos que impedir isto. Não devemos permitir que haja repetição. A presença ou ausência da nota do bilhete de despedida, que muitas vezes eles escrevem, às vezes querendo deixar recado, mensagens que machuca para quem fica, mas a pessoa que foi quis deixar a mensagem. E é importante a gente dar um foco para os fatores de proteção. Ter família. Ah, mas a minha família é complicado. Vamos descomplicar. Vamos fazer momentos agradáveis, vamos estimular. Ter uma religião, mas não é aquela religião, como eu brinco, goiaba, qualquer que seja o credo religioso, mas que você sinta mesmo que você tem um vínculo com a espiritualidade da tua religião. O trabalho, que você tenha uma profissão, que você se identifique, que você gosta do que você faz. A mesma coisa com a escola, com a relação terapêutica com o seu médico, com o seu psicólogo, com quem lhe atende no grupo, com os amigos. Um suporte positivo, isto é extremamente importante. E aí está a palavra resiliência. O que quer dizer resiliência? É um termo emprestado da física que a psiquiatria e a psicologia tomam emprestado. Porque resiliência é a capacidade de enfrentar as adversidades. Mesmo eu sendo amassada, mesmo eu sendo prejudicada, eu consigo voltar. É como para quem assiste o desenho do Pica-Pau, que o trator passa em cima dele, mas ele volta de novo. Isso é a resiliência do Pica-Pau. Nós tínhamos que ser um pouco assim. O próximo. Aqui é aquela situação onde a gente fala os Ds que acompanham a cabeça do suicida. O D do desespero que ele se encontra, da desesperança, do delírio, que é uma alteração de consciência onde ele não consegue se avaliar, o desamparo que ele sente, a depressão e muitas vezes a dependência química. O próximo, por favor. E aí tudo isso, esses D vai estar ligado à dor psíquica insuportável, o estreitamento cognitivo e ele só vê como saída o suicídio. É aí que nós temos que entrar e impedir. O próximo. Como é que sente essa pessoa? A figura andrógena, né, do qual no momento de profunda angústia e desespero. Então, pode seguir. A figura que tinha é do autor norueguês, aquela figura do grito, que parece a figura. Depois que ele faleceu, é um dos quadros mais valiosos, não é o mais valioso, mas é um dos mais valiosos. Só que ele se suicidou. A retratação ali era já o desespero que ele estava e ninguém viu o grito de alerta. O que nós temos aqui? O comportamento suicida. Após o evento, após a tentativa, como é que fica para a pessoa? Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Do reforço positivo externo, a tentativa permitiu ela sair da situação, do ambiente, restaura temporariamente as relações e recebe mais atenção.
todo mundo se volta, né? Ela tentou suicídio e vamos estar ali junto com ela. Negativamente, a raiva e ressentimento, a dor física e desfiguramento, conforme foi a tentativa. A pessoa às vezes precisou ser hospitalizada conforme o que ela fez. Do reforço interno, positivamente, reduz a ansiedade, reduz o senso de urgência que a pessoa que tentou o suicídio estava e tem uma liberação expressiva da emoção. Negativamente, ela ganha o rótulo de louca, de paciente psiquiátrico, e confirma a perda de controle. E é isso que a gente não pode dizer. Não é isso que a gente tem que fazer negativamente. Ela precisa de ajuda, ela precisa de socorro, para que ela não venha repetir o ato. O próximo, por favor. Suicídio, a morte é evitável? Sim, é evitável. O suicídio inicia o mergulho na onda do desespero e a perturbação que o levará à morte. É importante que a maior parte dos suicidas poderia ter sido evitado se na hora decisiva tivesse alguém por perto. Por isso que é tão importante o trabalho que o CVV presta à comunidade. 141 à sua disposição, eles estão 24 horas para quem tiver necessidade. Porque muitas vezes a gente não acha um amigo, não acha um médico, não acha um parente, o CVV está às ordens. Mas se você tiver um amigo, um parente, alguém, busque ajuda ou ofereça ajuda. Isso é muito importante. O próximo, por favor. Aqui está um grande exemplo. Nós acabamos de ter as Olimpíadas e depois as Paralimpíadas, né? Mas esse nadador, Michael Phelps, ele ficou famoso nas Olimpíadas não só pelo seu número de medalhas, mas porque ele revelou a sua própria história, que foi que ele enfrentou um quadro de depressão e dependência de drogas pesadas e estava pensando em suicídio, quando um amigo dele, também atleta, recomendou a ele uma clínica de tratamento e que ele procurou. E também começou a ler um livro. E ele saiu do fundo do poço que ele estava. Ao sair do tratamento da clínica, ele passa por uma reabilitação, se casa e tem o seu primeiro filho. E vem aqui nas Olimpíadas e consegue mais medalhas de ouro. Então percebe que tem solução. É evitável, é possível fazer prevenção. Se tratado, se ajudado, se não fosse o amigo a indicar a ele e ele aceitar ajuda, nós não teríamos o prazer que a gente viu nas Olimpíadas com esse grande atleta. O próximo. O papel da religiosidade, isso é fundamental, gente. A fé protege contra o suicídio. Por quê? É importante sistema de crença no que vocês quiserem, uma estruturação em prol da vida, todas as religiões, qualquer que seja o credo, estabelecimento de uma rede de apoio e forças de coesão e integrações grupais. Isso é o que a maioria das religiões fazem. Vocês podem me falar, mas e aqueles que os homens bomba? Aí é parte da cultura e da religião deles esse caminho, mas as outras religiões todas têm prevenção para o suicídio. Alguns religiosos, infelizmente, aumentam o estigma em relação ao suicídio e desencoraja a pessoa a procurar assistência médica. Veja que nós médicos não impedimos que as pessoas vão procurar a sua crença, seja na igreja católica, na evangélica, na espírita, a que for, a que ela quiser, mas faça o tratamento. Eu me lembro de uma experiência, eu era quintonista da faculdade de medicina e chegou uma mãe toda aflita com uma criancinha de meses no colo com meningite. Foi uma época que teve uma epidemia nos anos 70 de meningite. A criancinha com pistótono por causa da meningite, febril, e estava com uma roupinha branca comprida até os pés e um colar cheio de dente de alho. A mãe, antes de levar para o hospital, tinha passado no pai de santo e o pai de santo fez a reza e pôs o colar de dente de alho. Ela chegando ali, foi feito o exame, meningite, a criança foi, obviamente, internada na UTI para receber o tratamento para meningite. E aí eu era o que a gente chama interno, quer dizer, ainda antes de me formar, mas eu já estava trabalhando no hospital para fazer o treinamento para medicina.
Os meus superiores disseram, tire a roupa da menina, foi tirado junto com a enfermagem e eu fiquei encarregada de levar o vestidinho branco e o colar com os dentes de alho. Ao eu entregar para a mãe, mas o pai de santo disse que não era para tirar. E o que eu faço? Que eu, Alexandrina, ainda mocinha, nos anos 70, o que eu ia responder para essa mãe? Porque na UTI não podia ficar com aquela roupa e menos ainda com os dentes de alho. Nada contra dente de alho. Mas eu recebi ordens. Mas aí, eu sempre confio em Deus. Eu acho que sempre Ele me usa como instrumento dele. Eu era molecota ainda, né? Eu disse para a mãe, põe o vestidinho no bercinho dela, junto com os dentes, a corrente de dente de alho. A mãe, é isso que eu vou fazer. Se eu acender uma vela do tamanho dela, será que é bom? Acenda, acenda. Foi o vestidinho branco, foi a corrente de dente de alho, foi a vela ou foi os antibióticos? A menininha saiu ótima do hospital, com a graça de Deus. Então, muitas vezes a gente não pode se desfazer da fé. Mas os religiosos não podem também negar que a pessoa tem oportunidade de tomar a medicação. Isso não é correto. Se nós lermos, né, não sei qual a parte, mas eu lembro que em algum momento na Bíblia eu vi que Jesus foi, alguém lhe pediu ajuda, ele pega o seu cuspe, mexe no barro e passa na pessoa. Para mim aquilo é um gesto de que ele precisava um remédio. Se ele é o filho do Deus poderoso, não precisava daquilo. Só de ele pôr a mão, só de tocar na túnica dele, as pessoas melhoravam. Por que ele precisou do barro? Porque ali ele estava passando uma mensagem. O médico dos médicos está dizendo, a medicação é importante. Precisou um intermediário. Porque o amor poderoso de Deus assim mostra para a gente. Não abandone os remédios. O próximo. O suicídio no último decênio, nós temos visto que nos países listados pela Organização Mundial de Saúde, de 2000 a 2010, são 172. 83% deveria estar em outra cor. Diminuir os países desses 172, diminuiu o índice de suicídio. 17% não diminuiu. E por infelicidade o Brasil está nesses 17%. E o mais trágico ainda, em 2006, a Organização Mundial de Saúde pediu a todos os países, esses 172, que fizesse um programa de prevenção ao suicídio. E esse programa foi feito. Ele consta no Ministério Público, quem quiser acessar o site está lá. Toda a estratégia de prevenção em 2006, mas não saiu do papel. Nada foi colocado em prática para a população. E é um direito constitucional que nós temos direito à saúde. Mas o Brasil ainda está nos 17% que não mudou. Ao contrário, cresceu a taxa de suicídio. Próximo. A subnotificação. A notificação de morte é pelo sistema de informação de mortalidade. Só que o modelo padronizado de atestado de óbito ainda não consta uma casinha se a morte foi por suicídio. Então, por isso que eu disse, nós temos subnotificação. Ou o médico legista que lava no cartório também não coloca que foi. Caiu de altura, intoxicação exógena, mas não foi que a causa foi suicídio. O preconceito religioso, cultural, social impede o direcionamento para que a gente possa ter a realidade estatística do que acontece. Só tendo a realidade é que eu vou poder agir, fazer as medidas necessárias. Muitas vezes o medo de inquérito judicial e a exclusão de seguros, benefícios que a pessoa possa ter. O próximo. Importante, as propostas terapêuticas no suicídio. O que a gente pode oferecer? Abordagem psicoterápica, se inadequada, ao invés de melhorar, piora. Muitas vezes você vai dizer, você está querendo chamar atenção, você está fazendo... Peraí, não fala nada disso que você só vai piorar a situação. A pessoa, quando vai atender o suicídio, ela precisa ter compreensão. A pessoa está em desespero, ela está num túnel, ela está no estreitamento, ela está numa rigidez. Mas uma terapia bem feita faz o vínculo que eu falei com vocês para que ela volte para a vida. A mesma coisa, o tratamento com medicamentos. O tratamento farmacológico, ele é necessário. Mas
em diversas condições para risco iminente. Mas se ele é inadequado, ao invés de melhorar, ele também pode dar continuidade ao ato. Então veja, o profissional que vai tratar precisa saber lidar com uma coisa e com outra. Nós estamos falando com coisa de risco. É a mesma coisa que eu estou frente a um paciente com parada cardíaca. O que eu tenho que fazer? Ficar olhando e dizer, ô, você quer 2 gotinhas de remédio homeopático? O cara está parado cardíaco. Eu tenho que fazer uma intervenção, adrenalina, massagem cardíaca, eu tenho que se oxigenar, eu tenho que fazer um monte de coisa, pôr um isordil embaixo da língua, eu tenho que ter atitudes. E muitas vezes o despreparo dos profissionais faz com que não esteja aí ao acesso. O próximo. Aqui mostrando o carbonato de lítio, pode clicar mais um, que é uma das medicações que com certeza tem ação comprovada anti-suicida, mas só deve tomar sob orientação médica. O próximo, por favor. Aqui mostrando as decisões, né? O que é preciso? Tomar decisão adequada. Vai precisar ficar internado porque a pessoa tentou suicídio, vai para um hospital clínico, cirúrgico, vai precisar para o setor de queimados, o que ela fez com ela? Se jogou de altura? Qual o cuidado que ela vai precisar? Ela deve ser encaminhada para um ambulatório de saúde mental, se ela não teve lesão física? Ela precisa ser transferida para a unidade psiquiátrica? Precisa. Mas será que a gente acha vaga fácil? O problema é esse. Na contingência desse Brasil atual, o problema é que a gente não acha ambulatório e unidade psiquiátrica para internação. Presença de risco ou transtorno, iniciar o tratamento especializado o mais rápido possível e encaminhar para psicoterapia individual, de grupo, de família, porque muitas vezes a gente precisa acolher a família, tratar a família conjuntamente. Não é que a família é problema, mas o problema da pessoa pode atrapalhar a família. Ou a família tem problema e atrapalha a pessoa. Ou as duas coisas. E a gente precisa assessorar todo mundo. O próximo. A internação domiciliar, né? Muitas vezes a gente faz opção por deixar em casa, desde que a gente conte com o suporte da família, de amigos, de pessoas que vão tomar conta dela. Aí tirar de casa medicamentos potenciais, arma de fogo, manter a abstinência de álcool e drogas, porque isso tem um efeito de desinibição e aí a impulsividade fica presente. Evitar locais elevados e sem proteção pelo risco de se jogar. Não põe tela, a tela pode ser cortada, não põe grade, né? Muitas vezes. E evitar que o paciente fique sozinho ou trancado em um recinto. Nunca a gente deixa a pessoa que está com risco, alto risco, sozinho. Por exemplo, pode ter tela ou grade, se a gente deixa sozinho, as pessoas desemparafusam, corta a rede. Então não é bom deixar sozinho. Então a internação domiciliar, ela existe sim, mas ela precisa que a gente tenha cuidado com a pessoa. O próximo, por favor. Hospitalização. Sem dúvida, é indicado para aquelas pessoas que têm alto risco, e é importante que a gente consiga convencer a pessoa, principalmente se o próprio paciente não colabora, não toma medicação, se apresenta um transtorno mental grave que prejudica a avaliação que ele tem sobre ele mesmo, né? E se ele não possui um suporte familiar. Muitas vezes, se a gente precipita a internação, quer dizer, indica a internação, né? Sem avaliar direito, a gente pode ser mais prejudicial ao paciente porque ele acaba vendo coisas lamentáveis. E muitas vezes, até dentro de hospital, a pessoa pode aí acabar cometendo suicídio. O próximo. Sobrevivente. Quem é o sobrevivente do suicídio? Aquela pessoa que tentou e com a graça de Deus não morreu, mas nós chamamos atualmente de sobrevivente as pessoas que estão à volta do suicida. Pessoa que foi a óbito e os familiares, amigos, profissionais de ajuda que estavam em torno dela. O sofrimento dos indivíduos que perdeu alguém por suicídio constitui um tema de estudo do pai da suicidologia, que é um americano, Schneider. Em 1972 ele começou a dar mais atenção também para os familiares, para o que ele chamou de sobrevivente. E ele chamou de pós-venção, que é a intervenção após a perda de alguém por suicídio. São serviços que devem ser prestados aos sobreviventes,
visando a recuperação psicológica depois do suicídio de um ente querido. E hoje, em São Paulo, o CVV já tem 2 anos, o de Pinheiros que faz, já está começando em algumas outras unidades no Brasil, o atendimento de pós-venção. Inclui a prevenção de comportamentos destrutivos. Veja que isto é importante. Se eu olhar a genética, por eu ter um pai ou mãe que suicidou, eu já tenho uma possibilidade 4 vezes maior de vir a me suicidar. Se eu presencio o suicídio, né, a cena de um suicídio de alguém próximo, na minha família ou amigo, eu também posso vir a repetir o comportamento. Por isso é importante a pós-venção, a gente tratar as vítimas. Vocês lembram que no começo eu disse que a cada suicida, 10 pessoas eram afetadas à volta? Quando não é mais, por exemplo, se é numa escola, numa empresa, num prédio, numa vila. E a vida é alterada por essa perda, pela perda do suicídio. O próximo, por favor. E aí nós vamos falar das 4 tarefas do luto. O luto faz com que a gente tenha que lidar com a realidade da perda, trabalhar com essa dor, com esse luto, que muitas vezes as pessoas não querem tocar, não querem falar no assunto, reconciliar-se com a vida, porque infelizmente a ironia da morte é que a vida continua, e a transição da presença física para a presença espiritual de quem a gente perdeu, seja por qualquer causa, inclusive por suicídio. O próximo. E aí o luto. O luto, nós vamos ver o julgamento que a pessoa faz, a duração, a intensidade do luto que varia de pessoa para pessoa, os processos sociais, o sentido à morte, o impacto que tem no sistema familiar, a busca do porquê da relação de luto com a pessoa que ela perdeu, a temática que ela desenvolve, aquilo foi o pai, foi a mãe, foi o filho, a culpa e o tabu em torno do tema suicídio e o luto por ele. O próximo. Medida de saúde pública para a prevenção de suicídio. A eficácia comprovada está, segundo a Organização Mundial de Saúde, que o controle de arma de fogo, isso reduz a taxa de suicídio. O controle de substâncias tóxicas, isso é universal, reduz a taxa de suicídio. Relato adequado pela imprensa. Então, havia uma história de que a imprensa não pode noticiar sobre suicídio. Não é isso que a Organização Mundial de Saúde fala, e nós acabamos também pela Associação Brasileira de Psiquiatria, lançar cartilha para a mídia sobre como notificar sobre suicídio, sem fazer sensacionalismo, sem vangloriar ou dar vitórias ao suicida, sem ensinar os métodos de como se matar, mas ensinar como buscar tratamento, evitar droga, depressão, como identificar, onde buscar ajuda e o que fazer. Isso sim, a mídia pode ajudar e muito. E, sem dúvida, o tratamento da doença mental. O próximo, por favor. Prevenção não é difícil assim. Tava um molequinho de 10 anos com óculos, um livro assim, como se fosse um professor de álgebra. Então pense nessa cena, né, que é bastante complicada, uma lousa complexa. Mas a prevenção não é tão difícil. É simples, é fácil. O próximo. E aqui, ainda bem que esse não desconfigurou as minhas imagens, mostrando que a prevenção pode ser feita por meios de comunicação, pelo celular, pela televisão, filme, internet, jornais, revista, e-mail, chat, blog. Nós temos aí a Abrata, temos o CVV, temos uma série de possibilidades que é fácil, barato de favorecer a ação e prevenção passo a passo, no mesmo passo do avanço tecnológico. Só, claro que momentaneamente essas coisas vão dar, mas na verdade o que a gente precisa quando estamos doentes é tomar a medicação, seguir o tratamento, e para isso a gente precisa ter um sistema de saúde que funcione. O próximo. Aqui mostrando que na Coreia do Sul tem uma ponte muito comprida chamada Mapo, na cidade de Mapo, a ponte, Ponte Mapo, aliás, na cidade de Seul, na Coreia do Sul. Ao longo dessa ponte, era grande o número de suicidas, assim como em outras pontes, nos Estados Unidos, a Golden Gate, como eu disse, a ponte Rio-Niterói. E aí a Samsung
Mas não é a Samsung do celular de vocês ou da televisão. É a Samsung seguradora. Fez o quê? Instalou de ponta a ponta na ponte esse LED. E à medida que a pessoa vai andando, vai acendendo mensagens. Claro que eu não vou dizer para você as mensagens porque eu não sei ler coreano. Mas me disseram e eu acreditei que são mensagens positivas. Sorria, como vocês acabaram de sorrir. Seja alegre, o dia está feliz, o sol está nascendo. Pense na sua vida, valorize sua vida. À medida que ela vai olhando, ela vai lendo. E ela vai andando e lendo, de modo que ela chega até o fim da ponte e não pulou. Reduziu 85%. É difícil? Não é difícil. Claro que a Samsung fez isso porque ela é seguradora. Ela estava tendo um prejuízo grande pagando os acidentes que aconteciam. Então ela economizou. Mas veja que é uma ação que vale a pena. Tá? Eu não tenho nenhum royalties da Samsung. Mas eu achei que, e de fato foi, porque na Coreia do Sul o índice de suicídio é bastante grande, como no Japão e na Rússia e outras localidades. Então veja que uma ação simples, mensagens positivas. Então se vocês estão conversando com seus amigos, seja na internet, no Facebook, qualquer coisa, né, no WhatsApp, você percebe que a pessoa não está legal, passa uma mensagem de otimismo, passa uma mensagem de ânimo. Se você não está legal, você não vai procurar justo para aquele colega que também é desanimado. Vai procurar um amigo mais animado, um primo, um parceiro, alguém que vá te animar. Isso é importante. O próximo, por favor. E aqui, as pessoas do nosso grupo, do nosso conselho fiscal, a Rosilda, nossa presidente, a Sônia, vice-presidente, a Beth, eu, o Teng e todos os outros, o Luiz, fazemos parte do conselho. Estamos aí no fundo amarelo, porque setembro é o mês da prevenção. Basicamente, dia 10 de outubro é o dia mundial da prevenção de suicídio. E volto a frisar para vocês. Muitas pessoas eu ouvi falando, não, dia 10 é o dia do suicídio. Não é o dia do suicídio, é o dia da prevenção de suicídio. Isso é importante. Por isso eu estou aqui com a minha fitinha amarela, estou de blusa amarela e o fundo está amarelo. E lembre que amarelo, essa cor, veja o próximo que eu não sei se eu conto a historinha, acho que não. Ah, porque amarelo, conto. A campanha foi adotada por conta de uma trágica história do suicídio. Um jovem nos Estados Unidos, um jovem americano de 17 anos, chamado Mike M., em 1994, ele tirou a própria vida dirigindo um carro amarelo. Aí, os familiares e amigos começaram a distribuir no funeral cartões e fitas amarelas com mensagens de apoio às pessoas que estavam sentindo a mesma coisa que o Michael M., que enfrentando o mesmo desespero. E a mensagem foi se espalhando o mundo afora. De modo que depois, em 2003, a Organização Mundial de Saúde tomou para si este gesto que começou lá nos Estados Unidos, a cor amarela e o mês de setembro, particularmente no dia 10, como prevenção do suicídio. E também abraçou-se essa causa a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Abrata e o CVV. O próximo. E aí, mostrando a Associação Brasileira de Psiquiatria, o passarinho amarelo falando, você já está sabendo do Setembro Amarelo? Setembro Amarelo? Tô dentro. Então vamos estar todos dentro em prol da vida. O próximo. E aqui mostrando, dá mais um clique que deve aparecer alguma coisa. A árvore que também se enfeitou de amarelo. A Igreja Senhor do Bonfim, que foi iluminada de amarelo. O Cristo Redentor, que também ficou amarelo no mês agora de setembro. Lá na Esplanada em Brasília, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o CVV e a Abrata, todos aderindo à campanha do amarelo, a prevenção do suicídio. E é isso que a gente quer, resgatar pessoas para a vida, porque é uma morte, sim, evitável, prevenível. Eu agradeço a atenção e a colaboração de todos e vamos ver se a gente fala sobre a vida, sobre essa cor tão bonita que é o amarelo, como eu brinco, amarelar o Brasil para que a gente mude essas cifras e ele possa sair daquele cantinho do 17% que aumenta o número para entrar nos 80 e tantos % que reduziu o número de suicídio no nosso país.
Nós temos direito à saúde e nós estamos brigando por ela. Muito obrigada a todos.